Muito bom dia, seja bem-vindo a mais um Poder e Negócios aqui na TV Guararapes Record TV. Hoje, especial direto de Brasília, aqui direto do gabinete da Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Ministra, muito obrigado por recepcionar a nossa equipe aqui em Brasília. Seja muito bem-vindo, Ciro, e toda essa importante rede, de transmissão que é a nossa TV Guararapes, que tem tanta tradição em Pernambuco. E que bom que eu possa estar aqui no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, podendo conversar um pouco sobre o que a gente tem realizado durante esse período, nesse novo momento que vive o Brasil, sob a liderança do presidente Lula. E a senhora, prefeita de Olinda, deputada, primeira mulher vice-governadora do estado de Pernambuco, hoje ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação. Nesses primeiros 9 meses, praticamente, qual o balanço que a senhora faz à frente dessa pasta tão importante no governo Lula? O presidente Lula tem dito, que o Brasil voltou, e voltou com um espírito de reconstrução nacional e de unidade. E isso tem sido a marca do presidente. Nós calculamos que já foram recuperadas pelo menos mais de 40 políticas públicas que tinham sido de alguma maneira ou completamente desmontadas ou descaracterizadas, O Bolsa Família é um grande exemplo disso. Além de ele retomar um conceito que é muito importante, que é o conceito da obrigação da criança estar na escola e da vacinação, ele foi ampliado para R$ 750 e diversas outras políticas de distribuição de renda, o reajuste do salário mínimo, agora o desenrola que vai atingir as pessoas, as famílias endividadas que são contingentes, aliás, que é um contingente enorme no Brasil, ou seja, o Brasil voltou para restabelecer essa dinâmica para fazer bem ao Brasil. É Minha Casa Minha Vida, o projeto de saneamento básico, o Ministério das Cidades volta, o Ministério da Mulher volta, o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério da Cultura, que foram políticas desmontadas. E no caso da ciência e tecnologia, é evidente que houve um processo de negacionismo, que a gente, infelizmente, sofreu os impactos disso durante a Covid. Na Covid, nós fomos o país do mundo que teve mais mortandade, exatamente porque a gente tinha um presidente que nada mais nem menos negava as evidências científicas, e não praticou uma atitude proativa na perspectiva de garantir a vacina, de garantir as medidas de distanciamento social tão exigidas para aquele determinado período. E o pior, deixou um legado de questionamento à ciência. Hoje nós voltamos à poliomielite, o sarampo, a vacinação diminuiu no país e hoje está a ministra Anísia procurando retomar, o Zé Gotinha volta com força na cena nacional para estimular. E a ciência e tecnologia está dentro desse contexto. Do mesmo jeito que houve esse desprezo e descaso com a ciência e tecnologia e com diversas outras políticas públicas, a principal expressão disso foi a redução drástica que houve no recurso discricionário do Ministério da Ciência e Tecnologia e o contingenciamento dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, melhor dizendo, o principal investimento para fomentar a ciência e tecnologia brasileira. O que é que a gente fez nesse período? Recuperou integralmente o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, que são de 10 bilhões, metade reembolsável, metade não reembolsável. Nós reajustamos as bolsas de CNPq e CAPES, que há 10 anos não tinham reajuste, foi de 40% a 200%, no caso da Bolsa de Iniciação Científica Júnior. Nós estamos fazendo um edital focado nas meninas e mulheres na ciência. Aliás, como primeira mulher ministra da Ciência e Tecnologia, eu não poderia percorrer outro caminho do que não valorizar a participação das mulheres na ciência. E esse edital vai para as meninas, principalmente para estimular nas áreas de exatas, de engenharia e ciência da computação. E aí, Vitor, Ciro, é uma quantidade enorme de políticas na ciência e tecnologia que foram retomadas. O Conselho de Ciência e Tecnologia, a medalha de mérito para os cientistas que foram defenestrados no governo anterior, um deles porque exatamente mostrou a inutilidade do uso da cloroquina para o combate à Covid.
Então é um balanço positivo. O Prêmio Nobel agora foi vinculado à vacina, né, contra a Covid. Os pesquisadores do Prêmio Nobel que foram premiados por conta da vacina da Covid. A gente teve aqui, ministra, na sua posse, TV Guararapes, e eu lembro muito disso. A senhora falou da reconstrução e chamar de volta, né, essas cabeças pensantes, desses pesquisadores, o Brasil refinanciando a pesquisa, trazendo de volta, né, essa questão do saber, da ciência, de volta aqui para o país. E isso, Ciro, é um esforço muito grande, porque o nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, ao contrário do como o governo anterior tratava as universidades como espaços de balbúrdia, nós discordamos frontalmente disso. Não é só um problema de desejo, é porque é comprovado, a produção científica brasileira está no ranking entre as 13 principais do mundo, o que revela a força da nossa ciência, a força das universidades públicas e dos institutos públicos de pesquisa, de onde sai, né, 90% da produção científica brasileira. O grande gargalo da gente é que essa produção se traduza em inovação, ou seja, produtos e serviços que solucionem a vida do povo brasileiro. Então, é por isso que nós estamos, e o presidente Lula faz com que todos os ministros atuem de maneira convergente. Então, por exemplo, nos 10 programas que nós estabelecemos com a recuperação do fundo, que é de 10 bilhões, um deles está lá, o combate à fome. O outro é a reindustrialização brasileira, a industrialização em novas bases. Para quê? Para retomar o crescimento, né? Para que o Brasil se insira nas cadeias mais dinâmicas. Então está lá na agenda da industrialização, transição energética, transformação digital, o aquecimento para que na agricultura familiar, que é responsável por 90% da nossa produção, tenha as novas tecnologias para melhorar a produção de alimentos, né? Até porque nós somos uma potência nisso por conta da nossa Embrapa. Ou seja, é um ambiente completamente diferente, né? Essa agenda de reindustrialização foi anunciada com o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin. Dentro desse contexto da reindustrialização está o Complexo Industrial de Saúde. O Complexo Industrial de Saúde são equipamentos, insumos, medicamentos. O Brasil tem um déficit na balança comercial de 20 bilhões. Um dos grandes patrimônios que o presidente Lula lá atrás manteve é, por exemplo, a Hemobras, que está em Pernambuco, que vai produzir agora, no final desse ano, o fator recombinante 8, que é um medicamento para tratamento de pessoas que têm problema de coagulação de sangue. Então, só os derivados do plasma representam 1,5 bilhões que você resolve no déficit da balança comercial, que é que a gente importa. Então, é um mundo, não é, de desafios. O Brasil fez a vacina da Covid, o Butantan e a Fiocruz. E, no entanto, nós não tivemos os insumos farmacêuticos ativos, os IFAs, tivemos que importar. Os importados, né? Então, a gente pode produzir IFA e vamos produzir. Um pernambucano também, Jarbas Barbosa, da OPAS, né, que hoje é o presidente da OPAS, e junto com a ministra Nízia, nós temos buscado entendimentos numa perspectiva não só da gente produzir para o Brasil se tornar autônomo, mas se tornar até um hub para exportar isso para a América Latina e África do Sul. Recentemente a senhora esteve no Rio de Janeiro, na Innovation Week, né? E a senhora tocou num ponto que a gente está vendo na região norte, uma forte seca. No sul a gente vê as enchentes, e a senhora bateu muito nessa tecla das mudanças climáticas, que isso tem que ser discutido, tem que ser levado para a academia. O sinal de alerta foi ligado. Esse é um fenômeno, né, que o mundo todo está dando atenção, porque os eventos extremos têm se tornado fenômenos, né, que impactam terrivelmente na vida das pessoas. O principal impacto é perda de vida, mas há um completo desastre na infraestrutura. E na produção de alimentos, quando você tem esses eventos extremos, você impacta naquilo que o Brasil é muito potente, na própria produção agrícola, né?
Nós somos exportadores, né, de alimentos. Isso altera a vida das pessoas, adoece, causa transtornos na vida urbana. Sobe o preço do alimento lá na cesta básica. Na cesta básica. E compromete a infraestrutura de funcionamento. Aliás, nós conhecemos bem que nós somos do semiárido. Eu, quando estava como vice de Paulo Câmara, a gente enfrentou, quer dizer, eu durante os 2 primeiros anos principalmente, mas ele enfrentou quase 7 anos de estiagem. Não é brincadeira, isso compromete os arranjos produtivos locais, a riqueza da nossa bacia leiteira, a produção agrícola. Então, a ciência, e hoje, Ciro, a gente tem aqui, né, um painel que monitora as mudanças climáticas, que serve como subsídios para os estados e municípios se programarem, né, e mitigar os efeitos e prevenir os efeitos das mudanças climáticas. Eu, quando fui prefeita, né, de Olinda, nós acompanhamos bem o impacto disso nos morros. Por exemplo, o ano passado, viveu essa tragédia, né, que junta 2 fenômenos. O problema do crescimento urbano, não é? Pouco desordenado, né, sem planejamento, que adensou as cidades brasileiras. Nós somos os brasileiros e brasileiras, 80% da nossa população vive nos grandes centros urbanos, com consequência em condições subnormais de habitação. E quando junta esse fenômeno com o fenômeno das mudanças climáticas, aí a gente vê como é o impacto, quanto ele é trágico, né? Então, é preciso encarar, não é, esse desafio. O Brasil tem expertise, porque tem condições de fazer, porque nós temos satélites potentes, né? Nossa constelação de satélites é capaz de fazer imageamento do nosso território. O Ministério está presente também lá na região do Amazonas? Está presente na região do Amazonas. A gente tem a situação lá de fazer chorar, né? Porque com a seca a gente vê os rios os ribeirinhos não conseguem navegar, nem nos barcos mais simples, porque está seca. A mortandade de peixes, né, de botos. E nós temos que ter investimentos, né, para poder dar conta dos efeitos, né, e também da necessidade de prevenção. Para isso, o nosso Ministério, nós anunciamos agora no Diálogos Amazônicos, que teve a cúpula dos países amazônicos, nós anunciamos 3,4 bilhões nos próximos anos só para a Amazônia. Seja para estudar a biodiversidade, para que a gente possa estabelecer a bioeconomia, uma lógica de sustentabilidade, uma visão sustentável, porque mora na região amazônica 30 milhões de brasileiros, responde a 60% do nosso território esse bioma, e nós precisamos dar conta, né, desse grande desafio de sustentabilidade e ao mesmo tempo da importância que todos os nossos biomas, que é muito diverso, o Pantanal, o semiárido, né, do quanto eles são importantes para poder a gente ter um equilíbrio um equilíbrio ecológico, né, que possibilite uma vida melhor de ser vivida, né? Então, esse desafio é comum a vários países, e nós, inclusive, fazemos uma forte cooperação para poder ter metas, né, comuns de enfrentamento às mudanças climáticas. Tanto que veio aí a COP28, né, o presidente Lula já confirmou a ida, e eu acho que a situação climática do mundo deve ser a principal pauta, né, dessa COP28. Não, sem dúvida, e o presidente entra nisso com muita autoridade, né, porque com todas as nossas dificuldades no enfrentamento da emissão dos gases de efeito estufa, nós temos uma matriz energética limpa. Nossa matriz energética chega a quase 90% de limpa e ou renovável.
Nós temos uma diversidade muito grande, né, dos nossos biomas, e temos instrumentos de enfrentamento dos gases de efeito estufa, porque a gente tem todo um plano de estudos, qual o impacto da emissão dos gases de efeito estufa na indústria. Há o projeto Sirene, há o projeto de adaptação do clima, há o projeto do painel, que são todos indicadores que nós levantamos com metas para que o setor produtivo cumpra, para melhorar no setor produtivo soluções que possam ser mais sustentáveis na própria produção de alimentos, na produção de produtos de uma maneira geral. E todo o nosso sistema nacional tem muitas soluções e estão muito atentos, né, à necessidade de garantir que essa agenda não seja do Ministério da Ciência e Tecnologia nem de Marina, né, seja da sociedade brasileira numa perspectiva de a gente enfrentar isso que é o assunto do momento pelos impactos que ele tem na vida das pessoas. E aqui é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que a gente faz questão de frisar, e o próprio Ministério tem vários programas que estão adentrando nas escolas. A gente fala muito em universidade, né, ministra? CNPq, de pesquisa, mas o Ministério está fazendo questão também de chegar nas escolas, chegar na base, ali no comecinho da educação? Sim, a gente, inclusive, Ciro, nós resgatamos a Secretaria de Tecnologias para o Desenvolvimento Social, que tinha sido extinta no governo anterior. Seja porque é necessário popularizar a ciência, falar da importância que ela tem, aproximar, porque a ciência parece algo distante da vida das pessoas, mas ela está em tudo que a gente faz no dia a dia. Tem ciência, tem tecnologia e tem inovação. Então a gente procura fazer a popularização e fazer um forte programa que estimule a iniciação científica, seja através de CNPqs, agora mesmo que o presidente tomou a decisão de ampliar as escolas em tempo integral. Nós estamos desenvolvendo com o Ministério da Educação o Ciência na Escola, que é exatamente para, no contraturno das escolas em tempo integral, nós fazermos uma verdadeira... resgatando os velhos clubes de ciência. Eu como... Incentivando as Olimpíadas de Matemática. Olimpíadas de Matemática, né, os laboratórios MAKES, né. A Olimpíada de Matemática é um sucesso, e as Olimpíadas de maneira geral, né, porque não existe nada mais instigante do que você explicar a realidade. A gente vai para um breve intervalo aqui no Poder e Negócios. Na volta, a gente continua essa conversa com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Até já! Estamos de volta com o Poder e Negócios, especialmente aqui de Brasília, direto do gabinete da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, nesse bate-papo sobre tecnologia, inovação, robótica. Mas nessa volta aqui do programa, falar um pouquinho de política. Ela que já foi vice-governadora, deputada, prefeita. Ministra, não dá para agir aqui no Ministério sem estar alinhada também com o Congresso Nacional. A bancada pernambucana vem lhe ajudando nessa questão de tentar destravar, trazer verba aqui para o Ministério, apoiando aqui a sua iniciativa? A bancada pernambucana é extraordinária nesse sentido, né? A relação e o fluxo é muito tranquilo. Um dos coordenadores, né, é Carlos Veras, o deputado do PT, o outro é Augusto Coutinho, e agora mesmo que nós vamos começar os prazos das emendas e da lei orçamentária, e da LDO, a gente vai fazer um bem bolado. Eu já tenho conversado um bocado com eles para a gente poder garantir que os recursos da ciência e tecnologia possam ser ampliados, a gente possa ter metas dentro dos programas que a gente já desenvolve, né? Por exemplo, de capacitação, que nós temos um déficit de programadores no Brasil todo de software de 100 mil pessoas. Nós podemos fazer emendas, né, voltadas para ampliar o Conecta e Capacita, que está inclusive no PAC, no Plano de Aceleração de Crescimento, pela importância que ele tem, porque ele leva conectividade e capacita na área cibernética, na área, a gente chama, né,
do letramento digital. Também nós queremos fazer esse letramento fora da escola, não necessariamente na escola, ou seja, são ideias que, parques tecnológicos, né, são ideias que a gente procura levar para a bancada, como também para monitoramento da situação das enchentes, no nosso CEMADEM, que está no PAC, né, para a estação geológica e hidrológica, seja para ver o movimento das marés, seja para ver o encharcamento nos morros. Então, tem um conjunto de possibilidades, né, que a bancada pode entrar, como a gente usa a expressão em Pernambuco, de com força, para ajudar que a ciência e tecnologia cada vez mais resolva os problemas do dia a dia dos pernambucanos e pernambucanas. E recentemente a senhora esteve reunida com o cluster ali do Porto Digital, né, ouviu, né, as demandas e está aliada, né, porque o Porto Digital hoje é um dos principais hubs, né, de tecnologia do Brasil. A senhora ouviu, né, e foram muitos pedidos também para fortalecer, né, o que já existe lá e ampliar, né, o que a gente tem lá em Recife. O debate lá, o Pierre, o presidente do Porto Digital, eles chamaram a atenção da lei de TICs. A lei de informática é uma das leis mais potentes que a gente tem no Brasil. Ela é uma lei da lógica do ganha-ganha. É uma isenção que existe, ela tem um custo para o governo, na verdade é inexistente, porque o governo faz uma isenção de 7 bilhões e o retorno dos investimentos é 9, então ele é superavitário, é uma lei inteligente, é uma lei que ajuda a disseminar a cultura da política de tecnologia da inovação, que é tão estratégica em 150 municípios brasileiros. E o que eles debateram comigo lá é chamar a atenção da equipe econômica da necessidade de a gente fazer alterações, porque é previsto que ela funcione até 2026. E nós queremos, pela eficácia dela, que ela se prolongue e que não haja uma diminuição das isenções, como está previsto. Ela permaneça no patamar que está hoje, porque ela está se mostrando produtiva, eficaz, no sentido de ampliar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento na área da informática. Então, esse foi o objeto da conversa lá no Porto Digital. Eu acompanhei também a senhora lá no canal do Fragoso, né, porque não dá para desvencilhar um pouco daquela obra da gestão da senhora, porque foi lá no comecinho, né, que ela foi pensada ali, junto com a governadora Raquel Lira, o ministro da Casa Civil. É uma obra que a senhora viu lá atrás, né, e está acompanhando mesmo aqui no Ministério, acompanhando essa finalização, vamos dizer assim, porque agora com o PAC, né, o dinheiro está chegando, vai dar para finalizar aquela obra tão importante para a Olinda. Aquilo ali é a principal obra hoje da região metropolitana de intervenção urbanística integrada, que significa que ela intervém na macrodrenagem da cidade e de todo o entorno da região metropolitana norte. Ela é uma solução viária para desobstruir o trânsito, né, de toda a região do litoral norte, porque ela vai abrir uma outra ligação com o Recife. Ela também tem ciclovias, de macrodrenagem para poder enfrentar as enchentes, alargamento do canal, revestimento e habitação, e saneamento básico, né? E macro e microdrenagem, quer dizer, é uma grande intervenção urbanística que vai melhorar muito a qualidade de vida das pessoas. Esse foi um projeto que nós fizemos ainda quando o Lula era presidente, a Dilma era ministra do PAC, Eduardo tinha acabado de assumir o Estado, e então eu pedi a Eduardo que a gente pudesse, quer dizer, a gente não tinha mais dinheiro de fundo perdido, e então o Eduardo fez a contrapartida dos investimentos e deu ordem de serviço quando o Renildo era prefeito. Então, uma obra que vem de lá e que eu fico muito feliz que tenha sido introduzida no PAC, porque a gente vai ter a garantia que não vai interromper. Pela grandiosidade dela, né, ela precisa ter desapropriação, é uma obra de fôlego, né, muito estruturante e que vale a pena ver, e é lindo de se ver
a engenharia brasileira e a engenharia pernambucana transformando a vida das pessoas. E falando de Olinda, até para finalizar aqui o programa, seu nome muito ventilado para as eleições do ano que vem, a gente sabe que ainda está cedo para se conversar isso, mas como é que está o coração da senhora em relação, né, Olinda ali lhe chamando de novo para concorrer a uma possível eleição? Nós todos, né, que estamos nos ministérios, o presidente Lula tem determinado que a gente precisa focar, né, nas nossas ações no ministério, 24, como você bem disse, né, um pouco mais para frente. O importante, Ciro, é que nessa concertação que a gente está vendo em nível nacional, nós vamos fazer arranjos que possam compor a base social que dá sustentação ao presidente Lula para que ela saia fortalecida em 24. Né? Esses são os nossos objetivos. E dentro desse contexto está Olinda, está Recife, né? Está todos os estados brasileiros. E, por óbvio, a gente tem um grande legado na cidade de Olinda. Né? No tempo, né, que a gente fez lá as ações, as intervenções, nós mudamos os indicadores de qualidade de vida da cidade. Hoje a Olinda tem o terceiro melhor índice de desenvolvimento humano de Pernambuco. A gente só perde para o Recife e para Fernando de Noronha, que também não conta, né? Então esse é um legado que a gente tem e que a gente vai procurar influenciar num bom êxito do nosso campo lá e debater isso no tempo certo. Tá certo. Então a gente agradece aqui, ministra, mais uma vez a sua recepção. Eu que agradeço. Seja sempre muito bem-vindo e todos que fazem a TV Guararapes. Muito obrigado. Você que está aí nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo Poder e Negócios no próximo domingo. Um bom restinho do final de semana para você. Um grande abraço e até lá.